Olá, eu sou a Fabiana Teles, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos live, hoje eu tenho uma convidada, Giovana. Enquanto vocês vão chegando, coloquei um louvor que se chama Deus Está Aqui. E eu creio nisso, eu creio que Deus está aqui, sim. Deus está aí com você também, tá bom? Vou colocar aqui, enquanto vocês vão entrando, já vou colocar aqui. Ixi, agora veio para propaganda, vamos lá. Aí, não deu certo aqui. Mas coloquei um louvor, sejam bem-vindas. Que bom que você entrou já, Gi. Que bom. Seja bem-vinda, Edith, minha mãe, Lígia, muito bem-vindas. Queridas, hoje nós vamos fazer uma live de ativação da nossa identidade em Deus. Uau, vamos falar sobre quem nós somos, sobre identidade. Que bom que a minha convidada já está aqui. Vamos conversar, sejam bem-vindas, Aline, Mel, Melissa, que legal que você está aí, amiga. Gente, a Melissa, eu encontrei ela depois de muitos anos, nós éramos adolescentes. Ai, que bom que a gente ainda continua assim, cheia de vida, de alegria, né? Amei te encontrar, Melissa, muito bom. Aline, seja bem-vinda. Queridas, eu vou já chamar a Giovana aqui para a gente começar essa live que vai ser uma delícia. Tenho certeza que vai ser muito bom esse tempo com vocês. Eu sou a Fabiana Teles, capelã. Para quem não conhece o trabalho de capelão, capelão cuida da espiritualidade das pessoas, né? Então a gente está aqui para cuidar disso mesmo. E eu falo aí das 7 áreas da vida, ativando a sua espiritualidade nas 7 áreas da vida. E seja bem-vinda, Gi! Obrigada. Seja Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Oi, esse filtro! Que legal! Eu tô testando um filtro aqui. Olá! Meu Deus do céu. Pior que Frase do dia. Segunda-feira, gostei desse também. Elaine, seja bem-vinda. Veri, amiga, fica aí para ouvir a gente. Que legal que você tá aí, lindona. Saudade, a Veri foi minha vizinha há muitos anos. A gente, nunca me esqueço, a gente sentava comer castanha juntas, conversar. Que bom, Fran. Seja bem-vinda. a Gio, França é né? Ela é minha amiga lá de Ponta Grossa. sim, a gente ficava juntinha no book. Delícia, mulheres. Eu vou começar fazendo uma oração, então. Vamos orar, Gil? Daí a gente começa com esse tema delicioso? Pode orar. Tá certo, então. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada, Deus, Jesus Filho e Espírito Santo. Obrigada, Pai. Obrigada, essa trindade perfeita que nos une, que nos move, que nos faz estarmos aqui, sim, colocando aqui na sua presença, Senhor, nos colocando aqui diante de Ti, Pai. Porque nós queremos, sim, Senhor, ser voz aqui, a sua voz, Pai, através de nós agora para essas mulheres, Pai. Assim como o Senhor tem feito na minha vida, tem feito na vida da Giovana, Senhor. O Senhor tem cuidado de nós, tratado de nós. E o Senhor tem ativado em nossos corações esse desejo de vir, de falar com mulheres, de ajudar essas mulheres, de ativar mulheres, de revelar o seu reino para elas, Senhor. Assim estamos aqui disponíveis, Pai. Então, abra os ouvidos, mulheres, que vocês possam abrir seus ouvidos para ouvir a mensagem. A palavra de Deus, lá no livro de Atos, fala assim que enquanto Paulo procurava um lugar para orar, ele encontrou uma mulher. Eu sempre falo isso aqui. E essa mulher era Lídia, e ela estava ali
com o coração aberto. E essa palavra me chama muita atenção. Então, mulheres, que vocês possam abrir os seus corações para ouvir a mensagem. Lídia já era uma mulher cristã, assim como muitas de nós aqui. Já são mulheres cristãs, já acreditam em Deus, Jesus, já acreditam nessa graça que nós já recebemos através de Jesus. Mas naquele momento, a Lídia estava com o coração aberto para ouvir a mensagem. E toda a sua casa foi batizada. E muitas outras pessoas foram tocadas, porque ela estava disposta a ouvir a mensagem. E que assim seja, queridas, nesse tempo, que vocês possam estar com o coração aberto para ouvir a mensagem. E muitas outras pessoas serão transformadas através de você, querida. Eu oro, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Gi, por você estar aqui mais um dia. Segunda live, né? De 9 lives que nós nos propomos a fazer de ativações para essas mulheres. Amém. Eu que agradeço o convite. Tá, Sempre bom estar aqui com vocês. Eu cheguei de viagem agora há pouco. Sim. Estava em 100 Gés, na minha terra natal. Fui passar uns dias de descanso lá com a minha família, meu marido, com meus filhos, com meus pais. Fomos lá na casa dos meus tios, dos meus primos. Ficamos um tempinho lá, foi bom para a gente descansar, desacelerar um pouco, né? Porque já chega acelerado em Curitiba, fazendo tantas coisas. Mas estamos aí. E hoje eu creio que Deus vai fazer muitas coisas, muitas mesmo. Que bom. Já deu uma desacelerada. Que bom. E esse violão atrás ali, você toca? Não, meu marido, né? Aqui é a casa dos violões, sabe? Ó, tem uma guitarra ali, outra aqui, esse, mais 2 lá atrás, uma bateria. A casa dos instrumentos. Que legal, que legal. Mas eu não toco não, Fábio. Não toco Não nem toca? canto, só falo. Então, eu também. Meu filho toca, né? Mas eu não toco nada. E daí eu dei uma arriscada nos stories hoje, né? Eu acordei com esse louvor, né, na minha cabeça. Deus está aqui. E aí eu arrisquei, eu falei, eu vou cantar, não quero nem saber. Eu fiz uns stories cantando ali. Boa tarde, a Verinha entrou também, lá do nossa amiga do Book. Sejam bem-vindas. Então vamos lá, né, querida? Eu estava meditando e pensando em muito assim o que Deus fez, né? Quando nós falamos de trazer esse tema, né, sobre identidade. Vocês que já me conhecem um tempo, que estão aqui participando, né, do Gerando Mulheres, tem minhas alunas aí que já fizeram curso, me veem nos stories todo dia, né? Eu falo, eu sou a Fabiana Telles. E isso é um marco muito importante que aconteceu na minha vida. E eu gosto muito de compartilhar com vocês, né? Estava falando com a Gi também sobre isso, né? E teve um tempo na minha vida que eu estava bem perdida, né? Quem aqui já não passou por isso, né? E eu cheguei a um momento que eu olhava para mim, me olhava no espelho e eu olhava e eu falava, quem eu sou, né? E eu pensava, meu Deus, quem eu sou? E foi quando um dia, meditando na palavra, eu encontrei lá no livro de Mateus 3,17, né? Deus conta assim a história, né? Eu vou abrir aqui para vocês. Mateus 3,17. Mulher poderosa, pegue suas armas. Bíblia é a nossa arma, é a nossa espada, né? Falo sempre, mulher poderosa, anda armada, anda com a Bíblia na mão. Então abra lá sua Bíblia, Mateus 3,17, e fala assim, né? Foi logo ali que acontece o batismo de Jesus. O batismo é um novo nascimento, né, queridas? E ali
João Batista estava nas águas batizando e ele batizou Jesus. Foi quando desceu, né, a pomba, o Espírito Santo veio como pomba, pousou sobre ele. E aí no texto, o texto diz assim: então uma voz dos céus disse: este é meu filho amado em quem me agrado. E aí, queridas, eu queria falar para vocês como que eu, quando leio essa palavra, como que ela entra em mim. Ela entra assim nos meus ouvidos. Ela entra assim com um temor ao Senhor, porque eu escuto como se fosse Deus falando comigo. Esta é a minha. Parece que eu escuto, sabe aquelas vozes assim de filme? Que a gente escuta assim, Deus falando assim na voz de filme, é até engraçado. Eu escuto assim como se Deus estivesse falando comigo mesmo, assim, e Ele está falando, né? Deus fala com a gente. Esta é minha filha amada em quem me agrado. E eu comecei a me olhar assim, me olhar como filha amada. E tem mais um momento, Gi, que está lá no livro de Êxodo. Daí é no Antigo Testamento, né, gente? Que Moisés, pensa no conflito de identidade que Moisés teve, né? Moisés, primeiro ele no ventre da mãe, nós estamos falando aqui sobre gerar mulheres, né? Sobre gerar, sobre vidas. E no ventre da mãe, Moisés, ele tava, a história dele, né? Ele já estava ali sendo ameaçado de morte, né? E quando ele nasceu, ele teve que ser escondido. Então, imagine o conflito de identidade, né, que Moisés passou. E ele foi criado num lugar onde não era, né, na casa dele, vamos dizer assim, não era a família dele. E depois de não sei lá quantos, 40 anos, ele saiu e ele foi embora e ele matou um homem. Então, imagine quanta coisa aconteceu. E aí, lá no livro de Êxodo, conta toda a história dele e tem um momento que Moisés está ali conversando com Deus e ele fala assim, ele fala, quem sou eu? Moisés fala com Deus, porque Deus está pedindo, quando Moisés teve já novamente lá o encontro que ele começou a ouvir Deus, teve um momento que Moisés fala assim para Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Quem sou eu? E aí eu pergunto para essas mulheres aqui, né? Quem nunca pensou assim, quem sou eu para vir aqui falar de Deus? Gente, durante muito tempo isso fervia no meu coração. E eu não me sentia digna de vir aqui e falar de Deus. E aí, Deus, o próprio Deus fala para Moisés, ele diz assim, Moisés pergunta, né, o que eu vou dizer? Quem é você? Quem sou eu? Quem é você? E aí o próprio Deus fala assim para Moisés, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E eu sou me enviou a vocês. Então Deus instrui ele para falar para os israelitas assim, eu sou me enviou a vocês. E por isso eu sempre digo, eu sou a Fabiana Telles. Né? E eu quero, nós aqui, eu com a Gi, nessa autoridade que Jesus já nos deu, autorizar também vocês, mulheres, a entenderem quem vocês são, ativar a sua espiritualidade, ativar a sua identidade em Deus, para vocês entenderem verdadeiramente quem vocês são em Deus. Né? E aí, são essas meditações aqui, inicialmente, que eu quero, nessas duas palavras que me senti tocada hoje de trazer aqui. Contar, então, né, como foi, contei um pouquinho como que foi, talvez no decorrer aí, quando a Gi começar a falar, a gente vai lembrando de mais detalhes desse processo de descoberta e de certeza de quem eu sou hoje, que eu sou a Fabiana Telles, de quem eu sou em Deus e da autoridade que Deus tem me dado para vir aqui falar do nome dele, falar das coisas de Deus, ativar mulheres, fazer esse trabalho que eu amo fazer e tá aqui apoiando, incentivando vocês
a se encontrarem em Deus, porque a mulher cristã, ela é digna. Essa palavra tem me falado muito hoje, desde cedo. É digna. Você é digna de viver tudo aquilo que Jesus já conquistou, né? Eu vou deixar a Gi falar um pouco. Como que está tudo isso para você, Gi? Então, Fábio, a primeira palavra que me veio, assim, a hora que eu estava vindo para casa, né? Que eu estava conversando com Deus e que Ele trouxe ao meu coração foi a aceitação, né? Que nós, mulheres, precisamos aceitar, primeiramente, quem nós somos em Deus. Então, eu quero liberar isso sobre todas vocês que estão aqui. Aceitem quem vocês são em Deus, né? Porque às vezes eu olho, eu vou contar um pequeno exemplo meu aqui, né? A Fábio perguntou se eu tocava violão ou cantava. E eu não faço isso, né? Mas quando eu não tinha minha identidade firmada em Cristo, o que que acontecia? Inconscientemente eu queria competir com o meu marido. Porque o meu marido é uma pessoa que canta, toca, prega, e é expansivo. E eu era o oposto dele. Mas Deus, ele não fez de propósito para eu sofrer no mundo. A Giovana não vai, né, vai ser o patinho feio da família. Mas eu me senti assim, porque, meu Deus, o cara é o combo completo, né? Não basta só cantar, tem que tocar e tem que pregar. E ainda ter se conectar muito fácil, porque ele se comunica muito bem com as pessoas. E eu sempre fui muito mais introspectiva, né? Então, aquilo gerava no meu coração um negócio assim, eu não sou tão boa, eu mesma não me aceitava, né? E Deus trabalhou muito na minha identidade, trabalha até hoje, porque eu digo que a gente está em constante transformação, né? Eu falo que a gente tem que sair com uma plaquinha assim, estamos em obras, né? Porque às vezes as pessoas esperam demais de nós, mais do que aquilo que nós podemos dar, né? E a gente tem que, às vezes, dar uns passos atrás. Então, para eu entender a minha identidade, a minha filiação em Cristo, a minha filiação em Deus Pai, eu tenho que dar uns passos atrás. Porque eu tenho que entender primeiro quem Deus é, né? E aí eu tenho que parar de acreditar nas mentiras que foram contadas no decorrer da vida ou que não foram contadas, mas por conta de traumas, por conta de coisas mesmo ali no dia a dia que eu passei no meu trabalho, num supermercado, na minha casa, enfim, e aquilo eu fui contaminando os filtros que Deus. Porque quando a gente nasce totalmente livre, né? A gente é como se fosse uma página em branco. E aí, a própria forma de criação, o que vai acontecendo no decorrer da nossa vida vai contaminando os nossos filtros e a gente vai entrando nas prisões que a gente conversou na semana passada, né? Então, eu acho que um dos primeiros passos para a gente começar a entender a nossa identidade de eu sou, né? Aquilo que o Pai depositou em mim. A minha personalidade, às vezes eu olho para a minha personalidade e foco ali no negativo, mas ao invés de focar no positivo, eu sou uma pessoa perseverante, aos olhos de outros eu sou teimosa, né? E tem uma diferença entre ser teimosa e ser perseverante. O perseverante, mesmo que ele está sofrendo, ele continua, ele quer, ele vai. O teimoso, ele está dando murro ali em ponta de faca, mas ele quer mostrar algo, para mostrar algo em troca. O perseverante é porque ele quer viver coisas novas, ele quer viver, ele quer mudar de nível, ele quer ter mais maturidade, né? Então, são poucas coisas diferentes de uma pessoa que você olha para ela e você acha que ela é teimosa ou que ela é perseverante, né? Mas aí, quando eu começo a descontaminar os meus filtros, eu começo a olhar, nossa, Deus depositou essa característica em mim. Deus depositou isso na minha personalidade que faz parte da minha identidade, né? Então aí eu começo a ter um olhar diferente e eu começo a entender como Deus age. E aí
cai de novo na questão dos passos atrás. Eu olho para Deus não mais sendo eu serva, e tem um texto que fala sobre isso, eu não vou lembrar o endereço, mas eis que chamamos de filho, não são mais servos, né? Então, João 15, se eu não me engano, João 15:15. e aí o que acontece? Eu começo a entender que Deus é meu pai e ele me criou, talvez não para alcançar as pessoas que gostam de música, mas para alcançar um outro público, porque eu alcanço um público, a Fabiana Teles alcança outro, a Adriana que está aqui, que eu estou vendo, que escreveu alguma coisa, eu não consegui ler, a Cristiane é outro público, e cada um, e assim nós formamos o corpo de Cristo, né? Sim. E cada um tem as suas qualidades, e cada um tem o seu potencial, e a partir daí a gente vai manifestando o reino de Deus, né? Assim como eu com o Kleber sempre conversamos que nós, cristãos, precisamos manifestar o reino em todo lugar, porque as lojas, são as lojas, as indústrias, os lugares de comida, restaurante, cada um se levantar, se cada um, filho de Deus, se levantar e trazer uma nova cultura, um novo entendimento, nós conseguimos mudar o Brasil, né? Eu estou fugindo aqui um pouquinho, mas é só para fechar aqui, né? Porque quando a gente dá os passos atrás, as coisas de Deus, né? Os filhos de Deus começam a se levantar e começam a fazer aquilo que eles foram chamados para fazer. Porque eu, por exemplo, eu fui chamada para ser empresária, vamos supor, mas eu quero estar lá pregando, eu quero ser pastora, né? E às vezes Deus não me chamou para isso, às vezes Deus me chamou para ser um vereador, para ser um presidente da República, para ser um empresário que vai sustentar a obra de Deus, né? Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente não se compara mais. Nós somos sim ativadas na nossa identidade, nós ativamos pessoas e aí nós vamos manifestando o reino, mas tudo começa com esses passos atrás que nós damos, né? Como você leu ali, este é o meu filho amado em quem eu me agrado. Antes de Jesus, quando Jesus foi batizado e Deus liberou essa palavra para ele, ele começou o ministério dele. E aí o que aconteceu? Ele foi tentado no quê? Jesus foi tentado no quê? Na identidade dele. Então, nós também seremos todos os dias atacados na nossa identidade. Então, o que a gente precisa ter consciência é que Deus nos deu uma identidade de filhos. Nós somos, sim, filhas amadas do Pai. E parece muitas vezes que quando eu falo isso, eu não sei você, Fábio, mas eu sinto que muitas mulheres, a gente fala que você é uma filha amada do Pai, aquilo tá tão assim, eu sei, mas aquilo não enche de amor, de ânimo, de tipo, uau, eu sou filha amada do meu pai, então por isso eu quero realmente fazer tudo aquilo que ele tem falado, porque o filho faz aquilo que o pai está fazendo. E o que meu pai está fazendo agora? Né? E eu fico, assim, eu não me conformo com muitas coisas, sabe? E esse é um tempo para nós nos levantarmos como filhas, como adoradoras, como filhas obedientes de um pai que está ali o tempo todo nos nutrindo, né? E nós que já entendemos isso, levar essa verdade para essas mulheres e que elas possam ser impactadas a cada dia em receber esse amor do pai. Porque não tem coisa melhor que você receber. E quando você vai recebendo isso, você vai sendo nutrida. E a partir dessa nutrição, você vai nutrindo outras pessoas. Você não vai querer ficar ali o tempo inteiro só comendo, né? Você não vai tomar café da manhã, almoço, tudo ao mesmo tempo. Não. Você come quando é necessário, quando você tem fome, você se nutre para que você possa cuidar da sua casa, do seu esposo, no teu trabalho, dos filhos, e assim é no espiritual, né? A mesma coisa. Então, eu me alimento para eu ter e eu me alimento para eu dar, para eu levar para quem não sabe, para a gente mudar a realidade da nossa cultura, da nossa geração, né? Do nosso país mesmo, que precisa entender de uma vez por todas, né? Nós precisamos levar essa verdade de Deus para todos os lugares. E sim,
como a Fábio falou, antes eu não me sentia digna. Eu não me sentia digna de estar aqui. Eu acho que todas nós mulheres passamos por isso, porque a nossa voz foi calada por muito tempo, né? Mas hoje nós estamos nos levantando para que as mulheres tenham voz e saibam que elas sim são representantes de Cristo nessa terra, e a partir do momento que nós temos voz, nós temos que falar sobre esse amor do Pai, sobre essa identidade que Ele deu e essa autoridade que Ele já nos deu. Isso já está disponível para nós. Nós que temos que acessar, né? Eu acho que é isso. E eu queria responder ali mais para frente, Fábio. A Vanessa perguntou ali sobre gerar, né? Você quer responder? Eu não sei se a gente respondeu para ela, ou enfim. Deu uma travadinha. Vamos responder sim. Só vou concluir aqui um pensamento. Você falou aceitação, né? E quando você fala assim para nós que nós somos voz, em toda essa tua fala faz muito sentido. Mas começa em nós, né, Gi? Começa em nós. E aí quando você fala também que quando nós falamos para muitas mulheres que você é filha amada, me vem muito a questão da intimidade. Porque assim, como eu falei para vocês no início aqui, quando eu li, né? Quando eu li aqui, a atitude da gente estar em contato com a palavra, mas não é simplesmente por obrigação, né? Você precisa encontrar esse amor. Eu falo sempre aqui, tempo com Deus é o tempo todo. Sim. Então, intimidade, né, com Deus, tempo com Deus é o tempo todo. Então, quando você for ler, quando você resolver tirar um tempo para ler, que seja com prazer, e que você, nem que você leia um versículo, né, que foi quando eu li aqui, esse um versículo, e o Senhor falou comigo, absurdamente, entrou em mim. Né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, quando você for ler, entenda que este livro, ele fala a seu respeito. Ele fala a seu respeito. Está falando de você, com você. Então, eu li aqui, então uma voz dos céus disse, esta é minha filha amada em quem me agrado. E eu falei, uau! Entrou aqui e começou a fazer um mover em mim. E começou a ativar em mim. Então não é eu e a Giovana que vamos ativar em você. Né? Nós vamos dar um start aqui, nós vamos dar umas diquinhas e tal, né? Mas é você na sua intimidade com o Pai. Ele vai falar com você. Através da palavra, através do teu momento de intimidade, teu tempo com Deus, quando você abrir o seu coração, quando você se render, e usando essa palavra que a Gi deu aqui, a primeira palavra que ela falou, aceitação. Quando você se aceitar, né? Então, eu olhei e eu me olhei e eu falei, eu sou, porque muitas vezes eu olhava e falava, quem eu sou? Porque eu já tinha vivido tantas coisas, tantas experiências, tantos sucessos, tantos fracassos, e chegou um tempo que eu já não sabia mais quem eu era. E eu falei, quem eu sou, né? E aí Deus vem e fala comigo. E fala, você é minha filha amada. E aquilo entrou em mim. E aí eu comecei a entender como Deus me chama. Né? E por isso eu pergunto para você, na semana passada, a Gi falou assim, né? Fez uma ativação muito linda e muitas mulheres aqui falaram, né? Deus está falando comigo que eu sou filha amada, Deus está... Como que Deus te vê, né, Gi? Foi isso. Como Deus te vê? Ele me vê como filha amada, Ele me vê como filha. Como Deus te vê? Ele me vê assim, Ele me vê assado. E hoje eu pergunto para vocês... Aquele Deus que te vê como filha amada, aquele Deus que te vê, teve uma menina que deu um exemplo lindo, que ela num campo arando semente, semeando, né? Deus te vê assim, fazendo coisas. Então, agora eu pergunto, como que Deus te chama? Né? Como Deus te chama? Observe isso. Como é que Deus te chama? Qual é o teu nome?
né? Como que é isso? Para você começar a entender a sua identidade. Tem no meu programa Espiritualidade Ativada, tem um exercício muito simples, né? Minhas alunas que estão aqui sabem, é um exercício muito simples que eu faço, Gi, que eu falo assim, querida, a gente faz todo um, né, trabalhamos com Salmo 139, explicando ali que Deus nos formou no ventre da nossa mãe, mas antes mesmo de nos tecer no ventre da nossa mãe, Ele já escreveu todos os nossos dias, né? Então, eu falo assim para as mulheres, depois de todo um trabalho que a gente faz, eu falo assim, para a próxima aula, para o nosso próximo encontro, pesquise o significado do seu nome. Parece um exercício tão bobinho, mas é tão incrível como elas voltam na próxima aula, falando a alegria que elas voltam, contando das descobertas que elas tiveram sobre o significado do nome delas. Nossa, o meu nome significa isso, o meu nome significa... Elas vêm, elas contam com uma alegria, e aquela, sabe assim, um resgate da identidade através de um simples exercício do nome. Então, por isso que eu falo sempre como Deus te chama, né? Identifique isso. Como que Deus te chama? Porque você tem o seu nome. Que Deus te inspirou seus pais para dar esse nome para você, né? O meu pai achou uma caneta na rua, minha mãe conta, né? Meu pai achou uma caneta na rua, uma caneta Bic, antigamente usavam o nome escrito assim na caneta, e estava escrito Fabiana, né? E aí eu vou pesquisar o significado do meu nome significa a fava que cresce. E aí eu sou muito arteira. Eu brinco aqui em casa, eu falo, amor, cuidado que tudo que eu ponho a mão cresce. Eu brinco. E realmente é verdade. Tudo que eu faço, a palavra de Deus diz, tudo que ele faz prospera. Então, o meu nome, o significado do meu nome. Confrontei com a palavra diz isso. Meu nome diz que eu sou fava que cresce, que tudo que eu faço dá certo. E aí, por que eu vou ficar em dúvida de fazer alguma coisa, né? Que seja da grade de Deus. Então, assim, comece a se encontrar nisso. Essa ativação da sua identidade. Comece pelo seu nome, pelo seu relacionamento, pela intimidade com Deus e pela aceitação. Como o exemplo que a Gi deu, que ela não é a instrumentista da casa, mas quantas outras habilidades ela tem. Semana passada eu apresentei a Gi aqui, eu lembro bem, né, as coisas que eu falei para ela. Ela é uma mulher convicta, né? Eu vejo você uma mulher, uma profetisa, uma mulher convicta, uma mulher que sabe quem é em Deus. Essa certeza que você tem quando você abre a boca, as palavras que saem da sua boca são como flechas que acertam o alvo. É assim, né, que eu te vejo. Eu tenho certeza que você também se vê assim, porque você já se apropriou disso, né? E quando você abre a boca, você acerta. Olha a palavra que você falou hoje no início da live. Aceitação, né? Vamos ver o que tem de comentários. Então, a palavra que você falou está em João 15:15 mesmo, tá? Eu amo também, e também fala muito comigo, que é como o Senhor nos vê, né? Como intimidade. Sim. E é assim, né, Fábio? Você tem filho, você sabe. As mulheres aqui, a maioria deve ter filhos, as que já não têm até netos, não sei a idade das pessoas que estão aqui, né? Mas quando você tem filho, você vê, você não, quando você engravidou, você não ficou pensando assim, eu vou ter um filho só para ele trabalhar para mim. Eu vou ter um filho agora só para ela ir lá lavar louça, limpar a casa, fazer o que eu estou mandando. Não, isso é consequência. Né? A gente faz as coisas para Deus para quê? Porque a gente ama Ele. E quando o nosso relacionamento está baseado no amor, a obediência, o serviço e as demais coisas são demais coisas. Por quê? E são consequência daquilo que você tem de relacionamento, né? Então, eu amo minha mãe, né? Então, por amar tanto ela,
quando eu vejo que ela, por exemplo, vou na casa dela, ou ela vem aqui na minha casa, e ela me ajuda muito, porque tenho criança pequena e tudo, e às vezes eu vejo que ela tá com dor, eu falo, mãe, não faça, eu faço depois, não tem problema, né? Uhum. Por quê? Por amar ela, né? Mas eu não sou, e quando eu vou na casa dela, muitas vezes ela não deixa eu fazer as coisas. Por quê? Porque o nosso relacionamento de amor ali, eu quero ajudar, mas muitas vezes ela não quer que eu faça, porque ela tá vendo que a prioridade é o nosso relacionamento, não é o serviço, né? Mas é claro que eu vou querer ajudar ela para dar uma mão, né? E a mesma coisa quando a gente vai tendo filho e Deus nos olha assim. Se eu não fizer nada, tá tudo ok. Eu sou filha, se eu entender que eu sou filha e que ele é meu pai, tá tudo ok, né? E, mas é claro que eu entendo assim que a gente tem que manifestar o reino do pai, né? Fazendo. E ele tá fazendo, nós vamos fazer, mas é não entrar no ativismo, querer basear a identidade no ativismo, né? É sobre isso que eu tô falando. E tem uma questão também, Fábio, em relação ao nome, né? Eu queria propor aqui algo que não estava, né? Me veio agora assim, que você comentou da primeira ativação. Então, a primeira ativação foi como Deus te vê. Ah, por exemplo, eu sou uma filha amada. Hoje nós estamos falando sobre a identidade, né? Sobre as características da identidade de alguém. Então, das pessoas, enfim, da nossa. Então, mulheres, vocês fizeram esse primeiro exercício, como Deus me vê. Deus me vê como filha amada. Então, anotem lá, né? Como eu falei para vocês anotarem semana passada. Segundo passo, a Fábio falou: vão lá procurar o significado do nome de vocês, né? Eu vou falar o meu nome, tá? O meu nome significa presente de Deus. Então, se ele me vê como filha amada, como presente dele, e hoje nós vamos fazer outro exercício, vão anotando e todos os dias se olhem no espelho e digam isso para vocês. Eu sou uma filha amada, eu sou um presente de Deus, eu sou aceita, que nós falamos hoje, eu sou digna, que você falou, né? Então, tudo isso vai eliminando as mentiras de que nós Isso. acreditamos. Por exemplo, Isso eu mesmo. não sou aceita por ninguém. Porque eu não sei tocar violão, eu não sou amada. Porque se eu não cantar, eu não vou fazer nada no mundo. Mas e eu que sou dona de casa? Eu não tenho nenhum dom, nenhum talento, nenhuma habilidade, né? Que é uma mentira. Mas eu vou ser uma dona de casa para manifestar a glória de Deus, porque eu vou ser uma mãe intencional, uma dona de casa intencional, né? A mesa, quando eu servir, meus filhos, meu marido, meus sobrinhos, meus netos, meus tios, sei lá, vão ser amados, vão se sentir amados quando eles chegarem e sentarem naquela mesa, né? Minha tia aqui, ó, acabou de entrar aqui. Quando a gente vai na casa dela, ela bota a mesa e a gente se sente amado por Deus através da vida dela, porque ela cria um ambiente de paz, de alegria, sabe? Ela é uma manifestadora do Pai no sentido de que ela é uma mulher alegre. Sabe aquelas pessoas que mudam o ambiente? Essa é a minha tia, sabe? Você chega na casa dela, ela pode estar passando o problema que for, mas ela é sempre alegre, sempre pronta a fazer as coisas por você. Então, ela está manifestando a glória de Deus ali, né? Se ela vem aqui em casa, ela é dessa forma. Então, é esse tipo de identidade que Deus nos deu e que a gente tem que olhar com os filtros do Pai, não com os filtros contaminados, né? E quando vocês vão fazendo esse exercício, esses passos que a